O que você está vendo agora não é apenas um gráfico de linhas e números. É o mapa de um destino financeiro que se repete há séculos. A maioria das pessoas acredita que as crises econômicas são eventos aleatórios, desastres naturais que ninguém pode prever. Mas a história conta uma história diferente. Eu analisei todas as grandes crises dos últimos 400 anos. Da febre das tulipas na Holanda ao colapso imobiliário de 2008. E uma verdade emerge: o caos é previsível. Existe um código matemático e cíclico que rege o mercado. Samuel Benner, um fazendeiro que perdeu tudo na crise de 1873, dedicou sua vida a decifrar esse código. Ele previu com precisão matemática o crash de 1929 e a crise de 2008, décadas antes de acontecerem. E agora, o relógio dele está apontando para 2026. Neste vídeo de 53 minutos, vamos analisar os fatos. Vamos rasgar o véu do sistema financeiro e entender por que o mundo está prestes a enfrentar um dos seus maiores desafios. Preste atenção em cada detalhe. O conhecimento que você vai receber aqui pode ser a única coisa entre a sua segurança e o colapso total. A profecia do fazendeiro. O cálculo de Samuel Benner. Em 1873, os Estados Unidos mergulharam em uma depressão profunda. Samuel Benner, um próspero fazendeiro de Ohio, viu todo o seu patrimônio desaparecer. Motivado pela necessidade de entender o que havia dado errado, ele começou a estudar os preços das commodities. Ele percebeu que o mercado não se move em linha reta, mas em ondas. Benner identificou ciclos de 11 anos para o preço do milho e do porco, e ciclos de 27 anos para o ferro. Ao cruzar esses dados, ele criou um gráfico que dividia o tempo em 3 categorias: anos de pânico, intervalos de 16, 18 e 20 anos onde o mercado entra em colapso. Anos de bons tempos, quando os preços estão no ápice e o otimismo é perigoso. Anos de tempos difíceis, onde os preços estão no fundo e as oportunidades aparecem. Este gráfico, publicado em 1875, provou ser uma das ferramentas de previsão mais precisas da história. Ele não se baseia em opiniões de especialistas, mas na ciclicidade intrínseca da economia humana. 1929. A grande ilusão do crédito. A década de 1920 foi marcada por uma euforia sem precedentes. O crédito fácil permitiu que qualquer pessoa investisse na bolsa, muitas vezes usando dinheiro emprestado. O mercado parecia ter encontrado um novo patamar de prosperidade eterna. Mas, conforme previsto pelo ciclo de Benner, o ano de 1929 estava marcado para o pânico. A bolha estourou. O excesso de alavancagem transformou uma correção de mercado em um desastre global. Fortunas foram dizimadas em horas. Bancos fecharam as portas. A lição de 1929 é clara: quando o otimismo perde contato com a realidade produtiva, o ajuste é violento. O sistema financeiro é uma construção de confiança, e quando essa confiança se quebra, o efeito dominó é imparável. 2008. O colapso dos gigantes. Saltamos quase 80 anos no tempo. O cenário era diferente, mas o erro era o mesmo. Em 2008, a crise veio do mercado imobiliário americano. Produtos financeiros complexos, chamados de derivativos de subprime, foram vendidos como investimentos seguros, quando na verdade eram bombas relógio. Mais uma vez, o ciclo de Benner apontava para um ano de pânico. E ele veio. O colapso do Lehman Brothers enviou ondas de choque por todo o planeta. Governos tiveram que intervir com trilhões de dólares para evitar um derretimento total do sistema. Essa crise mostrou que a complexidade financeira muitas vezes serve apenas para esconder riscos sistêmicos. O mundo não aprendeu a evitar as crises, ele apenas aprendeu a adiá-las imprimindo mais dinheiro. O cenário atual. A bolha de tudo. Hoje, vivemos em um cenário de anomalia econômica. Desde 2020, a quantidade de dinheiro injetada na economia global não tem precedentes. Isso gerou uma inflação que corrói o poder de compra silenciosamente. Estamos vendo o mercado de ações em máximas históricas, impulsionado pela promessa da inteligência artificial. Mas, ao olharmos para os fundamentos, vemos dívidas governamentais em níveis insustentáveis e uma economia real que luta para acompanhar os preços dos ativos. De acordo com o gráfico de Benner, estamos saindo da zona de bons tempos e nos aproximando rapidamente da zona de pânico. Os sinais estão por toda parte: juros altos, instabilidade geopolítica e uma fragilidade sistêmica que a impressão de dinheiro não consegue mais esconder. 2026. O que está por vir?
O ano de 2026 está marcado no calendário de Samuel Benner como o próximo grande ponto de ruptura. Por que 2026? Porque é o momento em que os ciclos de dívida e inflação devem colidir com a realidade da liquidez. Não se trata de pessimismo, mas de análise estatística. As crises são necessárias para limpar os excessos do sistema. Aqueles que não possuem ativos reais, como ouro, terras, Bitcoin ou empresas com fluxo de caixa sólido, serão os mais atingidos. A preparação para 2026 não começa no ano que vem. Ela começa agora. Entender os ciclos é a única forma de não ser pego de surpresa quando a maré baixar. Conclusão: o rugido do leão das finanças. Na selva econômica, existem apenas dois tipos de seres: os que seguem a manada e os que dominam o território. A manada caminha cega, acreditando nas promessas do sistema, apenas para ser abatida quando o ciclo vira. Mas você não está aqui para ser a presa. Você está aqui para construir o seu reino. Eu sou o leão das finanças. Este canal foi criado para treinar aqueles que decidiram parar de ser vítimas e passar a ser os reis do seu próprio destino financeiro. O que vimos hoje é o alerta final. 2026 está chegando, e só os leões que se prepararam agora terão o que comer quando o caos se instalar. Não espere o rugido do pânico para começar a agir. Estude, proteja seu patrimônio e fortaleça sua mente. Se você quer sobreviver e prosperar nesta selva, se inscreva agora e ative as notificações. O tempo de pastar acabou.